Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para jogar mais uma partida, seguindo o repertório que foi escolhido de acordo com o campeão mundial Anatoly Karpov. Então vamos lá para mais uma partida. Aguardando o oponente. Pronto, mais uma vez, começando com o peão da dama, em que eu domino essa casa de E5 e também a casa de C5. Ele respondeu com D6. Nesse caso, foi um lance muito tímido, então eu devo assumir postura no centro, visto que eu tenho o primeiro lance. Observe que agora eu domino essas casas centrais. Ele responde com E5. Observem que se eu tomar esse peão, ele abre a proposta de troca das damas, de modo que quando recapturar ele vai perder o direito ao roque. Então é uma boa jogada. Eu vou capturar. Agora ele está percebendo o problema. Nesse caso, ele quer botar o bispo na diagonal e quando eu capturar esse peão dele, essa diagonal ficará livre e o bispo dele se tornará uma peça extremamente forte. Então, aqui agora eu vou capturar mais um peão. E eu devo sempre ficar tomando conta dessa diagonal. Se ele não fizer nada, eu posso tentar também o lance dama D5 para atacar a torre dele em H8. Mas esse lance não, no começo nunca desenvolva a dama. Sempre tente desenvolver as peças. Eu quero tirar o cavalo, jogar E4, tirar o bispo para então fazer o roque. Aqui esse lance não faz sentido, porque se ele jogou G6, ele queria colocar o bispo em G7. Quando ele joga o bispo para D6, ele enfraquece essas casas de H6 e F6 por razão nenhuma. Então, o que eu vou fazer é continuar o desenvolvimento das minhas peças. Geralmente, quando o branco desenvolve esse cavalo, o preto costuma utilizar a cravada de bispo G4. Tenho que adiantar o desenvolvimento. Estou quase rocando. Vejamos qual o lance do meu oponente. O que eu posso fazer também é jogar B3 e bispo B2 para colocar o meu bispo agora nessa diagonal que ficou livre. Pronto, já roquei, meu rei está em segurança e observe que tem fraquezas nas casas escuras próximas ao rei dele. Isso ocorreu pelo fato dele ter jogado G6 e deixado a casa de G7 vaga para o rei, para o bispo, no caso. Nesse caso aqui eu vou contestar a cravada com o lance H3, ele tomou. Um cuidado que muitos devem tomar é o lance bispo H6 cheque e as damas estão se encarando. Só que nesse caso minha dama está defendida tanto pela torre quanto pelo meu bispo, então eu não tenho problema com essa tática.
aguardando o lance do meu adversário. Eu preciso desenvolver ainda o meu cavalo da ala da dama e o bispo da ala da dama. Ele já está quase terminando o desenvolvimento. Basta jogar a dama E7, por exemplo, e ele conectou as torres. Eu estou um pouco atrasado. Porém, minha posição não tem tantas fraquezas como a dele. Eu tenho que ficar preocupado com o lance jogar B3 e ele jogar bispo E5. Então, primeiro eu vou jogar cavalo H3. Uma ideia aqui também é jogar torre E1 e jogar E4 e E5. Porque como eu tenho 4 peões na ala do rei e ele tem apenas 3, então isso indica que um plano para as brancas é avançar essa maioria. Outra vantagem que as brancas têm nessa posição é do par de bispos. Como o centro já foi quase liquidado, então é outra vantagem que as brancas têm nessa posição. Ele jogou A5 para criar um apoio para o cavalo, mas basta jogar o lance A3 que o cavalo é expulso dessa casa. Outra coisa é que ele está perdendo o peão de B7, só que ele tem o lance torre A8 e eu não quero dar contra-jogo nessa coluna para ele. Então aqui simplesmente vou avançar o peão para poder desenvolver o meu bispo para uma diagonal melhor. A ameaça da posição aqui é jogar o lance E5, dando um garfo tanto no bispo quanto no cavalo. Se eu jogar E5 agora, entretanto, ele tem esse lance cavalo captura E5. Então ele defendeu essa jogada. Pensando, eu posso jogar aqui o lance bispo G5, cravando o cavalo dele. Essa cravada é muito chata, provavelmente ele vai jogar H6, ou seja, enfraquecendo ainda mais a posição. Aqui eu posso voltar o bispo tranquilo. Lembrando que ele não tem o lance cavalo captura, porque está defendido tanto pelo bispo quanto pelo cavalo. Além de que, qualquer coisa eu tenho o lance bispo H6, revelando um ataque descoberto nessa casa. Agora, o que meu adversário está tentando ameaçar é o lance G4, porém esse lance ainda não vem com muito perigo não. Infelizmente agora eu acabei permitindo o lance cavalo B4, atacando a minha dama, porém eu posso movimentá-la de novo. Foi uma imprecisão minha que eu acabei de cometer, mas eu posso jogar H3, A3 no próximo lance, impedindo o cavalo de assumir esse posto, e depois eu quero jogar o lance torre D8, cravando então a dama, o bispo à dama preta.
Ele não jogou. Agora ele está ameaçando o meu bispo. Eu simplesmente vou retirar o bispo. Lembrando sempre que o meu peão está defendido pela dama e pelo cavalo. Então a minha posição está segura. Uma ideia que eu quero fazer agora é torre A1. Torre A1 seguido de C5. Capturei o peão. Ele agora está ameaçando capturar o meu bispo. Então aqui eu tenho esse lance. Tem um lance agora, torre D8, para voltar ao plano que eu estava anteriormente. E agora ele fez esse lance de torre ou de bispo H7 cheque. Porém, esse lance não tem nenhuma eficácia. Basta jogar o rei para F8, por exemplo. Porque se eu jogar para H8, ele pode ter o lance dama H4, que aí ameaça um cheque descoberto com complicações. Basta simplesmente jogar esse lance. E o bispo dele agora fica fora de posição. Como dito, a ameaça dele, ele está ameaçando esse cheque em F8. Todavia, está bem defendido. Então, eu posso simplesmente, como eu tenho vantagem na posição, eu posso simplesmente trazer minhas peças para mais próximo. Agora ele está ameaçando. Se eu capturar, ele quer jogar dama H8 com checkmate na posição. Aqui eu posso simplesmente tirar a dama. E quando ele der o cheque, eu tenho rei E8 e a dama fica atacada. Dama atacando o cavalo e peão atacando o bispo dele. E agora, quando ele tirar a dama, eu tenho o lance torre H1, atacando a dama dele. E logo após, ou por exemplo, já também tenho dama capturando o bispo com vantagem na posição já. A posição dele é perdida. Já ganhei a dama dele por uma torre e logo em seguida também capturarei alguma das duas peças. Vejamos, a partida já está prestes a terminar. A dama dele não tem casas nessa
coluna, nem tem o lance dama por G2, porque a minha dama está defendendo G2. Como dito. E agora provavelmente o melhor lance seria esse bispo. Captura, só que aqui eu tenho um lance intermediário que é dama captura cavalo, cheque. Obrigatoriamente ele tem que vir para H6 por causa do lance torre captura peão, só que agora eu tenho cheque. E agora vou capturar de rei. Não, o lance bispo aqui é mais forte. Eu acho que já tem checkmate na posição. Como, por exemplo, ou como pensei. Dama cheque. Rei vai para H8 ou H6 e eu tenho bispo captura torre checkmate. Quando eu capturar a torre, essa torre tem um ataque descoberto ao rei dele. E aí checkmate. Ainda o bispo cobre. O bispo cobre e torre e finalmente torre captura bispo checkmate. Então, pessoal, foi isso. Valeu, até a próxima.